Turma, nessa aula, a gente vai agora expandir aí o que a gente aprendeu sobre essa otimização de uma função objetivo com uma restrição orçamentária, só que a gente estava vendo apenas com dois bens, né? A gente pode estar estendendo isso daí, esse conceito, para agora quando a gente tiver N variáveis de escolha e também múltiplas restrições. A gente só trabalhou com uma única restrição linear. Então, a nossa função objetiva ela pode ser reescrita da mesma forma, tá, gente? Uma função z, só que agora essa função z ela pode estar em função de x1, x2 até xn, sendo que esse n aí é até n variáveis, é a enésima variável de escolha. Antes a gente estava trabalhando apenas com f de x, y, duas variáveis. Só que a gente pode ter várias variáveis. Vamos ver um caso que a gente tem apenas uma única restrição orçamentária, que também ainda está em função de n variáveis de escolha. Então, a única coisa que a gente está fazendo é estendendo aí a quantidade de variáveis de escolha que a gente tem no nosso problema. A função de Lagrange, a gente vai estar reescrevendo ela da mesma forma. Ou seja, começa pela nossa função objetivo, que é o f de x1, x2 até xn, e depois soma com o nosso lagrangiano, que multiplica, entre parênteses, o c menos a nossa restrição orçamentária. Então, veja que é o mesmo conceito, só muda que a gente botou mais variáveis. Como a gente faz para encontrar esses valores estacionários, os valores críticos, para estar aí otimizando o nosso lagrangiano, função z? A gente vai aplicar a nossa condição de primeira ordem, a condição necessária. Deriva em relação a lambda igual a zero, deriva em relação a x1 igual a zero, x2 igual a zero, assim sucessivamente, até você encontrar a enésima derivada da função igual a também a zero. A enésima derivada é parcial, tá? A derivada parcial da enésima variável igual a zero. E a gente tem aquela regra geral que eu falei para vocês. A gente tem como f1 sendo a nossa derivada parcial da nossa função em relação ao x1. A gente está designando como f com esse subíndice 1. No caso, f com esse subíndice 2 vai ser o del f pelo del x2. Então, essa derivada parcial em relação a x2. Esse nosso g1, a gente vai ter esse g1 como sendo essa derivada parcial, o del, de g em relação a x1. A gente está designando isso. Então, basta derivar essa nossa função de restrição, que vocês vão ter essas derivadas parciais. E esse aqui é o modo bem geral que a gente tem. Para encontrar os valores, vocês vão ter um sistema de equações aqui bem maior, tá? Para estar encontrando esses valores estacionários. Agora, como é que a gente pode ter essa situação do lagrangiano com funções de n variáveis, mas agora sujeita simultaneamente a duas restrições? Só vamos expandir um pouquinho jogando uma outra restrição. Então, a gente tem a restrição que a gente conhece, que foi dada agora há pouco, só que agora a gente está colocando uma outra restrição, aí linear, que a gente vai estar designando por uma função h. Se a gente adotar o lambda sendo o multiplicador de Lagrange associado à função g, e o mi, que é um outro multiplicador de Lagrange associado à nossa função h, a gente vai ter dois multiplicadores de Lagrange que são indeterminados, que a gente precisa encontrar. Então, a nossa função de Lagrange, a gente pode reescrever f, como ainda é a nossa função objetivo, mais o lambda, que multiplica aí o c menos a nossa função de restrição, até aqui é igualzinho, como a gente trabalhou, só que agora a gente acrescenta mais o nosso outro multiplicador de Lagrange associado à nossa restrição da função h. Ou seja, a gente só acrescentou mais um multiplicador de Lagrange, colocando o d menos essa nossa função. Quem é que vai ser agora a nossa condição de primeira ordem, a condição necessária? A gente vai fazer do mesmo princípio. Só que agora a gente tem um multiplicador de Lagrange a mais. Deriva em relação a lambda igual a zero. E também agora a gente tem uma função a mais, que vai ser a derivada em relação ao mi, que é um outro multiplicador de Lagrange e também igual a zero. E aqui a gente tem nosso caso geral formado para cada uma dessas situações. E aqui a gente colocou um zi, um subíndice i, porque pode ser derivada parcial em relação a z1, z2, z3, até um zn. Por isso que a gente designou aqui sendo i igual a 1, 2 até n. Basta ir substituindo esses subíndices pelos números que a gente tem interesse aqui. Então, a gente tem esse caso mais geral. Esse tipo de caso, estou explanando aqui para vocês porque pode ocorrer em várias situações, só que eu não vou estar exigindo de vocês aqui na nossa disciplina. O senhor está mentindo para a gente? Não, gente, está gravado o que eu estou falando. Eu não vou exigir isso aqui de vocês com mais do que uma restrição orçamentária. Com mais variáveis de escolha, isso aí pode vir sim. Mas agora com duas restrições, eu não vou exigir.
Mas salvo que se isso acontecer, a resolução se dá dessa forma. Então, vamos verificar aqui como a gente encontra os valores estacionários da nossa função z se a gente tiver três variáveis de escolha. Ou seja, nesse caso aqui, a função z está em função de x, y e w. E a gente precisa estar encontrando esse máximo ou mínimo da função z sujeito a essa nossa restrição orçamentária. Então, vamos verificar como a gente aplica aqui o nosso lagrangiano para estar encontrando esses valores estacionários para essa nossa função z. Veja que a gente ainda não tem a condição suficiente para determinar se é o máximo ou mínimo. Isso aí a gente vê na próxima aula. Então, a função Lagrange vai ser exatamente como a gente já aprendeu. Então, a gente tem aí que esses nossos termos aqui que vão estar iniciando, eles vão ser a nossa função z, que a gente tem aqui determinada. Mais o nosso lagrangiano, que vai ser dado por 2, que é aquele nosso c, menos a nossa função aqui de restrição. E essa função de restrição, ela está em função de x, y e w. Então, a gente precisa estar aí jogando e fazendo a regrinha de sinal, tá bom? Então, a gente tem esse menos com esse mais do x, vai dar menos x. Esse menos com mais y dá menos y. E esse menos com mais 2w vai dar menos 2w. Tenham atenção nesse joguinho de sinal. Então, vamos aplicar aí a nossa condição de primeira ordem. Quem é derivada parcial em relação a lambda, x, y e w. Vamos agora derivar e verificar como é que fica o valor dessas derivadas, tá bom? Então, aqui a gente tem a derivada parcial em relação a lambda, e a gente já sabe que aqui, em relação a lambda, vai sobrar apenas quem? A nossa restrição orçamentária, quem está dentro desse parênteses, que vai sobrar quando a gente derivar em relação a lambda. Então, tá aqui, ó. Esses são os termos que estão aqui dentro do parênteses, essa derivada parcial. Nem precisa estar fazendo, já é uma regra estabelecida. Quando a gente fizer agora para o f, para o x, então a gente precisa estar calculando quem aí? Aquele z de x vai ser igual a derivada parcial da função em relação a x, menos o lambda, que multiplica a derivada parcial em relação a x da função de restrição. Então, vamos fazer esses dois casos. Primeiro, vamos estar derivando isso em relação a x. Quando a gente derivar isso em relação a x, a gente tem esse termo aqui tem x? Tem. Então, vai dar igual a quanto? 1. Não tem x, não tem x. Então, isso aqui tudo vai para zero na derivada parcial. Esse termo aqui tem x? Tem. Quando é a derivada dele? Vai dar igual a y. Então, a gente tem aqui que a derivada de x dá 1, está aqui o 1. E essa derivada desse termo da y, está aqui o nosso y. Aqui tem x? Não tem. Então, essa derivada parcial vai para zero. Tá bom? Isso a gente encontra essa condição necessária quando a gente deriva em relação a x. Então, a gente tem essa nossa equação. Vamos tentar encontrar as demais aqui em relação a y e em relação a w. Vamos lá. Em relação a y, a gente vai estar agora derivando aqui a nossa função. Ah, desculpa. Aqui é menos, como eu coloquei aqui para vocês, o g de x, lambda vezes o g de x. Então, aqui a gente tem essa função, quando a gente derivar em relação a x, isso aqui vai dar 1, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Então, sobra quem? Que esse g de x é igual a 1. Quando substitui aqui, vezes 1, dá a mesma coisa ser só o menos lambda. Tá, gente? Então, vamos lá. Finalizando aqui, vamos para o z de y. Então, essa derivada em relação a y, a gente vai ter aqui na nossa função. Aqui nesse termo não tem y, então essa derivada parcial vai para zero. Aqui tem y, tem, então essa derivada vai ficar igual a 2. Esse termo aqui, 3w, não tem y, a derivada parcial vai para zero. Esse termo tem y, então essa derivada aqui vai sobrar apenas o x. Esse nosso último termo também tem y. Então, menos yw, essa derivada vai ficar apenas o menos w. Esse carinha aqui é aquela nossa derivada parcial da função objetivo em relação a y. Agora, a gente vai fazer quem? Essa outra parte que a gente tem, que é, opa, bem aqui, vai parecer igual, que é quem? Menos o lambda vezes, nesse caso aqui é o y, só substituindo para vocês. A gente já encontrou esse f de y, que está aqui, o f de y. Agora vai ficar menos lambda vezes o g de y. Quem vai ser esse g de y aqui para a gente? Deriva a nossa restrição orçamentária em relação a y. O x aqui, esse termo não tem y, vai para zero, essa derivada. Esse outro termo não tem y, vai para zero. E a derivada de y dá 1. Então, basta substituir bem aqui o valor de 1. Menos lambda vezes 1 dá igual a menos lambda. Não precisa colocar. Tá bom, gente? Vamos ver, então, como a gente encontrou agora esse z de w aqui para a gente. Então, só para a gente se adequar aqui, vai ser o z de w
aqui a gente vai derivar em relação a W, e aqui vai ser o G de W. Vamos encontrar primeiro quem é esse F de W, tá bom? Então, a gente vai pegar essa nossa função objetivo e derivar em relação a W. Esses termos aqui não tem W, a derivada deles vai para zero. Aqui a gente tem W, então 3 vezes W que a gente deriva, sobra apenas o nosso 3. Esse termo não tem W, a derivada parcial vai para zero, e esse nosso outro termo aqui, menos YW, tem W. Então, essa derivada vai ficar igual a menos Y. E agora a gente já sabe que vai ficar menos lambda, que está aqui para a gente, vezes o G de W. O G de W é a derivada parcial da função restrição em relação a W. Então, vamos verificar essa derivada. Aqui nesse termo xy, não tem W, então essa derivada vai para zero. E a derivada aqui de 2W vai ficar igual a 2. Então, substitui aqui, vai ficar menos lambda vezes 2, que é a mesma coisa, né, gente, do que menos 2 lambda. Por isso que a gente tem aqui o menos 2 lambda igual a zero. Vocês podem rearranjar isso novamente para estar aí colocando visivelmente as equações lineares para a gente ter aí a nossa regra de Cramer. Então, nessa primeira coluna, eu estabeleci o lambda, na segunda, o x, depois o y, depois o w. É só vocês rearranjarem isso daqui, gente. Não tem muita dor de cabeça. Por exemplo, a gente tem aqui menos x, menos lambda e menos 2w, joga toda essa expressão para o outro lado. Vai trocar o sinal deles. Por isso que a gente tem aqui, ó, x positivo, y positivo, mais 2w. E a gente só colocou o 2 para o outro lado aqui. É a mesma coisa. Aqui a gente tem, de forma análoga, a gente pode estar pegando esses termos e jogando para o outro lado. Por isso que para cá a gente vai ter agora o lambda positivo, que aqui ele estava negativo antes. O y que estava positivo veio para cá negativo. Igual ao número 1 que a gente já tinha aqui. No segundo caso aqui, em relação a y, a gente faz a mesma forma. Pega todo mundo aqui, todas essas variáveis, e joga para o outro lado. Aí vai trocar o sinal delas. Então aqui era menos lambda, vai tacar lambda positivo. Aqui era menos w, vai ficar w positivo. E aqui era x, vai ficar menos x. E quando a gente vai fazer isso também para o nosso w, mesma forma, pega esses nossos termos, joga para o outro lado. Aqui a gente tinha menos y, vai ficar mais y. E aqui era menos 2 lambda, aqui vai ficar mais 2 lambda. E o 3 que a gente já tem. Então, quando vocês fizerem isso, observem que a gente consegue aí fazer aquela matriz dos termos dependentes e também a matriz dos termos independentes, para resolver pela regra de Cramer. Então, só lembrando para vocês, aqui a gente não tem lambda? Tem, mas ele é multiplicado por um zero. Aqui a gente tem o lambda, aqui a gente não tem o x. Opa, a gente tem, mas é 0 vezes x. Aqui a gente não tem w, mas é 2, ou desculpa, é 0 vezes o w. Ele não aparece porque 0 vezes w é 0, então ele some. Mas só para vocês preencherem esses termos dos elementos, tá bom? Aqui a gente não aparece com y, mas ele tem, é um 0 vezes y. Aqui embaixo a gente não tem o x, mas na verdade a gente tem o 0 que multiplica o x. E aqui a gente não tem o w, que é um 0 que multiplica o w. Então, se vocês forem querer formar a matriz dos coeficientes, para esse caso aqui, vocês vão ter que essa matriz vai ser uma matriz com 4 linhas e 4 colunas. Então, vamos verificar como fica aqui quando a gente extrair esses valores, esses elementos. Aqui tem um x, mas ele multiplica por 1. Então, por linha vai ficar 0, 1, 1 e 2, que são esses elementos 0, 1, 1 que multiplica o y e esse 2. Vamos fazer na segunda linha aqui. Aqui a gente tem o número 1 que multiplica o lambda, o número 0 que multiplica o x, um número 1 que multiplica o y e um 0 para o w. Então, a gente vai pegar esses elementos. 1, 0, 1 e 0. Aqui a gente tem na terceira linha um 1 que multiplica o lambda, um 1 que multiplica o x e um 1 que multiplica o w. O professor não entende que você pode esses números 1 aí. Gente, ele não aparece, mas 1 vezes o w é o próprio w. Então, o 1 ele é um elemento neutro na multiplicação. Então, vamos tirar esses elementos. Aqui vai ficar 1, menos 1, e cadê 1, menos 1, 0 e 1. Deixa eu só verificar se eu tirei os sinais aqui. Aqui em cima eles são positivos, aqui embaixo o y é negativo. Esqueci de colocar bem aqui, ó. O y é negativo, tá bom? Agora vamos verificar na terceira linha. Aqui a gente tem o número 2, o 0, tem o número 1 aqui e o 0. Então aqui vai ficar 2, 0, 1 e 0. Essa é a matriz dos coeficientes, tá bom? Só para vocês conseguirem aí visualizar o restante da nossa resolução. Então, a gente tem aqui, como eu mostrei para vocês, aqui embaixo
é aquela matriz que a gente montou dos coeficientes. Aqui em cima, a gente tem uma matriz para a gente encontrar a variável que a gente tem de interesse. Como visto aqui atrás, nesse nosso slide, a primeira coluna está designada por lambda. Vejo que todo mundo na primeira coluna é lambda. Se eu quero encontrar quem é lambda, eu pego essa matriz dos termos independentes e substituo ela na primeira coluna, para estar achando o valor de lambda. Então, para estar encontrando esse lambda estrela aqui, eu reescrevo a matriz dos coeficientes no denominador, e aqui no numerador, na coluna que é o lambda, eu substituo os termos da matriz independente. E quem são esses outros termos aqui? Continua sendo os mesmos termos na matriz dos coeficientes que a gente tinha, tá bom? Não esqueçam que aqui é x, y e w. Calculo o determinante aqui do numerador e o determinante aqui no numerador e aqui no denominador, vocês vão ter encontrando que vai ser igual a 12 e aqui 9. Simplificando, vai ficar igual a 4/3. Vamos verificar como a gente faz para encontrar os outros. Aqui a gente tem novamente aquela matriz dos coeficientes que a gente encontrou. Só que agora, como eu quero encontrar o valor de x, a gente sabe que aqui é lambda, x, y e w. Então, os termos independentes eles vão ser inseridos aqui na segunda coluna. Aí a gente encontra o valor de x. Quando vocês encontrarem, aqui já está o quê? Simplificado 1/9. Vamos encontrar, então, o valor de y. Novamente, o y, a gente tem a matriz dos coeficientes, que eu mostrei para vocês. Aqui em cima, cada coluna representa lambda, x, y e w. E como a gente quer encontrar o y, a gente substitui os termos independentes na coluna de y. Calcula esse determinante do numerador e o determinante do denominador. E faz a razão entre eles, simplificado, aqui vai dar 1/3. E por fim, o w segue o mesmo raciocínio, tá bom, gente? O ponto crítico do w. Só para ficar repetitivo, lambda, x, y e w. Se eu quero encontrar o w, eu substituo os termos independentes na coluna do w. Calcula esse determinante e o de baixo também, faz essa razão, vocês vão ter o valor do w de 7/9. Ao encontrar todos esses valores, basta substituir na função objetivo os valores de x, y e w, que vocês têm a nossa continha aqui, que vocês podem estar conferindo, e a gente vai ter uma função com o valor objetivo igual a 26/9. Então, a gente tem os nossos valores críticos de x, y, x, y e w, ocasionando um valor de z. A gente sabe se é um valor máximo ou mínimo para z? Não. A gente só sabe que esse z aí é um ponto ótimo da função quando a gente substitui esses nossos pontos críticos. A gente ainda não conhece a condição de segunda ordem, a condição suficiente, para determinar se esse cara aqui vai ser o máximo ou o mínimo. A gente só está aprendendo como encontrar esses valores estacionários pela função de Lagrange, pelo método de multiplicadores de Lagrange, que a gente acabou de aprender, que acaba, se vocês notarem, muito parecido com as aulas anteriores, só que agora a gente tem aí uma restrição orçamentária que é medido pelo nosso multiplicador de Lagrange, o lambda. Na próxima aula, gente, a gente vai ver aí a condição suficiente agora para estar determinando de fato se a gente vai ter o máximo ou o mínimo.